Bom dia, ou melhor, boa tarde, que já são meio-dia e um. Hoje, dia 23 de outubro do ano da graça de 2023. Este é o Observatório Taubaté, um resumo diário das principais notícias do dia. Eu sou Jufre Neto, homem público por vocação. Hoje vamos tratar de três assuntos, como sempre. Primeiro, esta questão da ABC, que você está vendo aí na telinha. Depois, sobre as multas de trânsito, vamos falar disso. E, finalmente, de uma perspectiva de trabalho, de propostas para a questão ambiental e para o bem comum da nossa cidade e da região. Vamos lá para o primeiro tema. Mas, de cara, eu vou lhe pedir que faça aquele gesto de apoio a esse esforço de cidadania, que é fazer o compartilhamento da nossa live que está aí no ar. Agradeço você que já está chegando aqui. Tem ali alguém, não sei quem que é. Fique à vontade para se manifestar, para curtir, compartilhar este trabalho aqui que nós estamos fazendo. Olha, já estamos aqui fazendo o compartilhamento. Tem que ser feito logo no começo, peço a sua paciência. Já vamos lá para os grupos de referência nosso. Taubaté Viva, Taubaté São Paulo e Taubaté São Paulo Oficial. Está aqui, já compartilhamos o primeiro, vamos ao segundo e ao terceiro agora. Bem, este tema inicial é um assunto que me deixa indignado. Olha só o que está acontecendo. A ABC, que é a empresa de transporte coletivo de Taubaté, que corre solta, sozinha, monopolista, entrou com uma ação na justiça pedindo a avaliação do seu contrato com a prefeitura. E aí ela chega à conclusão, a perícia, né, da empresa ou da justiça chega à conclusão que a empresa foi prejudicada de 2015 a 2021 e teria um saldo, veja só, de nada mais, nada menos, de 126 milhões de reais, e juros sobre isso chegariam a 36 milhões, portanto, ela faria jus a 162 milhões de reais contra a população de Taubaté. Olha, isso é inacreditável. Esta empresa que presta maus serviços, esta empresa que está na cidade há nada mais, nada menos do que 58 anos, mas nunca cumpriu o seu papel, historicamente está no inconsciente coletivo do taubatiano de esperar no ponto de um ônibus que nunca chega, de linhas desbalanceadas, em que você espera no ponto de ônibus e passam vários ônibus para um determinado destino e para o seu destino nunca chega, em que as pessoas esperam o ônibus na chuva, no sol, ao relento, sem os abrigos que ela, por força contratual, tinha que instalar. Esta empresa que eu, pessoalmente, como vereador, constatei e fiz a denúncia contra o crime de deixar crianças usuárias lá do APAI na beira da estrada ali no Belém, porque não cumpriu o seu itinerário. Esta empresa que no ano de 1997, no meu primeiro ano de mandato de vereador, nós levantamos que ela desviava porque cobrava mais, ela cobrava mais da população de Taubaté, mais de 15 milhões de reais por ano. É uma loucura. Esta empresa, que eu não posso associar ela, mas enquanto eu estava propondo a quebra do monopólio da ABC em Taubaté, chegou a mim uma história muito estranha, que o meu relatório, o meu projeto de lei à época, valia 1,5 milhão de reais. Não sei se foi da empresa, não posso dizer isso de forma nenhuma, não posso afirmar, mas isso aconteceu. Chegou esta proposta para mim, sim. Um vereador que já faleceu veio falar isso para mim. Bom, então, somando tudo isso, é de uma cara de pau inacreditável que esta empresa queira agora cobrar do cidadão taubatiano 162 milhões de reais. Ora, 162 milhões de reais é mais do que 10% do orçamento da cidade de Taubaté. E foi constatado esta mesma empresa que ela fraudava o relatório de gratuidade. O que significa? A prefeitura, você, não é a prefeitura repassa, pagamos a gratuidade do transporte coletivo. O que é a gratuidade? É a meia passagem que o estudante faz jus, é a gratuidade do idoso, que merece, faz jus a este benefício, é a gratuidade da pessoa com deficiência,
que tem gastos adicionais do que a pessoa comum e, portanto, tem um pequeno apoio do Estado, que é o transporte gratuito. Bem, gratuito entre aspas, porque é pago pelo restante da população. Hoje se paga 6 milhões, está aqui, estão nas minhas notas, 7 milhões, 6,6, 7 milhões de reais por ano, o povo de Taubaté já paga por essas gratuidades. E vai pagar, está pagando para o próximo ano, vai pagar próximo ano, 16 milhões de reais por ano por essas gratuidades. Ora, esta empresa, né, que tinha o seu contrato ia findar o contrato em maio de 2024, foi prorrogado por mais 10 anos. E agora, repito, essa empresa quer tomar do povo de Taubaté 162 milhões de reais. Isso é inadmissível. Ora, por isso que eu quero ser prefeito dessa cidade. Eu quero discutir isso na campanha. Por que é que nenhum candidato a prefeito toca no nome da ABC, do transporte coletivo, na campanha? Por que ninguém fala disso? Por que Antônio Mário não falava? Por que eram contra a quebra do monopólio da ABC? Por que São José dos Campos tem 3 empresas, Taubaté tem uma só que domina a população com esse serviço emporcalhado? Por que na sequência não foi discutido por ninguém? Não foi discutido por Bernardo Ortiz a quebra do monopólio, apesar de ter tido a decisão corajosa, sim, de criar o transporte alternativo, de regularizar o mototáxi. Foi o único prefeito que eu constatei que na época teve coragem de fazer algum enfrentamento da ABC. Né? Depois, na sequência, Roberto Peixoto se entregou a esta empresa. Na sequência, Ortiz Júnior acabou com o transporte alternativo que o pai dele tinha regularizado, né? E depois vem agora, o Saldi também não faz diferença, porque prorroga o contrato dessa empresa por mais 10 anos. Ora, essa empresa que presta mau serviço é premiada por isso. Deveria ser o contrário. Ela deveria ser penalizada. Ter, no mínimo, mais uma outra empresa aqui para concorrer com ela. É inacreditável. O povo de Taubaté não pode pagar esses 162 milhões de reais para a ABC, porque ela não é credora, não, ela é devedora. Faça-se um levantamento desta empresa dos últimos 20 anos, e nós vamos ver que ela não tem a receber 162 milhões, não. Ela tem que pagar muito mais do que isso. Bom, vamos ao nosso próximo assunto. Isso é um pouco mais ameno. Está aí os ônibus da ABC, né? Saldi sanciona a lei que prevê a divulgação do valor arrecadado com multas em Taubaté. Eu, infelizmente, aqui eu perdi, eu acho que não sei qual é o vereador que propôs. Que bom que está tendo uma maior divulgação, maior transparência da administração pública. Mas talvez não fosse necessário isso. É o tipo de lei que a Câmara não precisa aprovar. Não precisamos acrescentar as milhares de leis que nós temos em Taubaté, mais uma. E é uma lei que chove no molhado. Por quê? Porque bastaria o vereador ou os vereadores entrarem no site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e fazer lá a leitura de quanto a prefeitura cobra de multas por ano. Eu faço isso. Por que o vereador não pode fazer? Eu sou voluntário, não tenho estrutura administrativa nenhuma, não tenho nenhum auxiliar fazendo isso. Eu já divulguei isso aqui em julho. Olha só, eu já divulguei isso. Este é o painel das multas de Taubaté. Desde 2004 até agora, aliás, 2014 até agora, com valores corrigidos, é esta marcha da cobrança de multas em Taubaté. Em 2014, segundo ano do governo Júnior, 2 milhões e meio. 2015, salta para 8 milhões e meio. Depois, quase 11 milhões, e assim vai. Até chegar agora, no primeiro ano do governo Saldi, 18,7, vamos arredondar para 19 milhões, e a projeção de arrecadação de multas em 2023 é quase 20 milhões de reais. Então, de fato, é preciso saber, sim, o que se arrecada de multa, mas esses dados não precisavam de lei, já estão aí disponíveis no Tribunal de Contas. Tá? O que é que está por detrás disso? É uma lógica de multa como fonte de renda e não multa como um processo, um instrumento pedagógico para fazer com que o motorista tenha educação, tenha responsabilidade, saiba que ele está numa sociedade, que o direito dele termina onde começa o do outro, em que o carro dele não pode ser uma arma, que ele não pode ultrapassar limites de velocidade, não por um motivo bobo, ou por um formalismo, ou por um autoritarismo, não, é porque mata, porque acidenta as pessoas, que ele não pode ultrapassar o sinal vermelho, evidentemente, que ele não pode ultrapassar a faixa de pedestres,
É isso, multa acontece por causa disso, né? Então, a população tem que ser educada, mas não pode que esse desvio de comportamento seja fonte de renda para a prefeitura municipal. Bom, finalmente, chegando aqui à última notícia da nossa live de hoje, nós temos isso que me deixou muito entusiasmado, muito honrado. Eu fui convidado para fazer parte do diretório estadual do Partido Verde. O Partido Verde é um partido muito simpático, que tem um histórico de uma bandeira, e é um partido, pode-se dizer, mundial, começou na Alemanha, de uma bandeira universal, uma bandeira que não pode ser contestada por ninguém, que é a preservação do meio ambiente, que é a preservação do planeta, que é a preservação, nas palavras do Papa Francisco, da nossa casa comum. Esse é o nosso planeta, essa pequena esfera suspensa no infinito, não é? Abençoada por Deus, criada por Deus para nós, em que tudo é favorável. Conforme a gente se aprofunda no estudo da cosmologia e verifica a existência de outros planetas, a começar do sistema solar, vamos considerar Marte, que é o mais próximo da gente, em termos mais próximos em condições da gente, não próximo em distância, vai se ver que a região mais aprazível de Marte é um inferno comparado com qualquer ponto do planeta Terra. Tá? Um ser humano na superfície de Marte morreria em questão de minutos ou até de segundos. A pressão não é adequada, não se tem oxigênio e a temperatura também não é adequada, né? Sem considerar que não tem nada, não tem vida, por enquanto, conhecida em Marte. Então, esse nosso planeta tem que ser preservado, a nossa casa comum, né? Essa é a bandeira principal do PV. Mas com uma sensibilidade da justiça social, porque não tem sentido preservar o planeta sem preservar o ser humano, sem dar destaque para o ser humano, sem combater a injustiça, as distorções da nossa sociedade. Tá? Eu estou aqui nessa próxima foto com Beto Tripoli, que foi eleito presidente estadual do partido. Ele é arquiteto, urbanista, foi prefeito de Atibaia por 2 mandatos. Eu fui indicado para o diretório estadual por uma deferência também do presidente do PV de Taubaté, que é o ex-vereador Henrique Nunes, nosso amigo, presidente atual. Eu sou o vice-presidente e agora sou membro do diretório estadual do PV. E o que a gente quer fazer com essas indicações ou com esta indicação? É reforçar a pauta ambiental tão esquecida em nossa cidade. É só verificar lá no orçamento, vou trazer para vocês depois, o quanto a prefeitura dedica a essa questão ambiental. É o mínimo. Nós queremos que se dê destaque. E o destaque é até óbvio. Você, neste momento agora, nós estamos na primavera e com esse calorão de verão. Né? Tivemos um calorão no inverno. Então, é evidente que nós temos que cuidar do meio ambiente, até nessa questão mais imediata, né? Que você sente na pele da temperatura. Mas há uma questão muito mais ampla, que é a preservação do planeta e que vai atingir sempre essa degradação, atinge as camadas mais pobres da população. Aí na foto está o prefeito, o ex-prefeito Beto Tripoli, minha irmã, que também é do PV, e a esposa do Beto. Muito bem, chegamos aqui ao final da nossa live. Obrigado pela sua companhia, pela sua participação. Mais uma vez eu lhe peço, faça essa divulgação, curta, comente e compartilhe. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã nós vamos tratar de um assunto gravíssimo, que é a violência nas escolas. Não perca, meio-dia estaremos aqui para conversar com você. E além disso, vamos falar da ordem do dia da Câmara, porque terça-feira é dia que a Câmara tem sessão. Obrigado. Um abraço. Até amanhã.